E eu quero falar hoje com vocês sobre eficiência. Olha isso aqui, galera. Eu fiz uma live, né, sobre a ordem do estudo. E vocês gostaram bastante daquela forma de pensar, né? O feedback daquela live foi muito boa. Então eu quero mostrar para vocês o processo de pintura, mais ou menos nessa mesma ótica, tá? Quando você começa a pintar, quando você vem para pintura digital e você começa a produzir, a gente vai gastar muito tempo fazendo pinceladinha. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente vai fazer o desenho, é sempre a maçã, né? Pode marcar no bingo aí. Vamos supor que a gente vai fazer o desenho da maçã, né? E a gente faz o esboço e, cara, quando a gente começa a pintar, eu falo pra você, tá, vem aqui agora e pinta essa maçã. A pessoa vai vir aqui, vai pegar uma corzinha base, né? E ela vai vir aqui, vai pegar um pincel e vai fazer assim, ó. E é muito engraçado que esse processo ele é muito real. Eu já vi ele acontecer na mão de muita gente, né? E aí a gente vai passar um tempo preenchendo isso aqui. Olha que incrível, né? E aí agora que a gente temos um esboço, né? Ele tá preenchido de cor. Agora a gente vem aqui e começa a fazer a sombra, mesmo esquema. E a gente tem esse pincelzinho com a transparência, né? E artistas diferentes vão te falar coisas diferentes, né? Mas o processo, o caminho que eu vejo as pessoas começarem a estudar é muito esse aqui. E, cara, olha só, tá? Funciona, você vai chegar numa maçã legal. Se você tiver nesse momento, tá? Se você tá nesse momento, eu quero que você continue pintando desse jeito, sem se preocupar muito, tá? Droga! Sem se preocupar muito. Ponto final. O primeiro foco é aprender a enxergar as gradações. Quando você está olhando sua referência, tem um monte de variaçãozinha aqui nessa maçã. Então, quando você está pintando desse jeito, é muito mais aprender a ver do que aprender a pintar. Você não vai conseguir pintar nada enquanto você não conseguir ver e entender o que você está vendo. Aí você vai pegar um pincelzinho um pouquinho menor e você vai começar a fazer as texturinhas da maçã, né? E a gente vai fazer um monte de risquinho e você vai passar 3, 4 horas e a maçã vai ficar bonitinha. Nesse momento, foca em ficar bom, tá? O seu objetivo é ficar bom. Conserta quantas vezes for necessário. Apaga quantas vezes for necessário. Reinicia quantas vezes for necessário. Foca em ficar bom. Quando você começar a ficar bom com mais frequência, eu quero botar isso aqui em contexto com o lance do arremesso à cesta para o jogo de basquete. Jogo de basquete tem jogada, tem estratégia, mas antes do jogo, o pessoal vai lá treinar, fazer arremesso à cesta. E você vai fazer 500 arremessos à cesta. E mesmo que você seja muito bom, você ainda vai errar uns arremessos à cesta. Então o que você está fazendo é que você está aprendendo a arremessar a cesta, porque de nada adianta uma estratégia se na hora de você estar no jogo, você arremessar a cesta, você errar. Então o pessoal vai praticar arremesso à cesta. Quando você está fazendo esse tipo de estudo, muito do que você está fazendo é equivalente a essa coisa do arremesso à cesta, tá? Você vai errar quando você pintar. Você vai tomar decisões ruins. Então, se você toma essas decisões ruins, se você comete esses erros num ambiente em que você pode errar, num ambiente que não é de jogo, você está aprendendo a acertar a cesta sem ferrar com o jogo do seu time. Isso é o estudo. Isso é vir aqui e aprender a observar e a executar a imagem para ela conseguir ficar bem sucedida do início ao fim. Certo? Ótimo. Então, nesse momento, se você está nesse momento, foca no resultado. Faz o que precisar para ficar bom. Depois que isso aqui estiver funcionando com certa frequência, você vai começar a ver que você estava tomando algumas decisões que não eram espertas. Uma delas que vocês viram é que eu fiz tudo no layer só, né? Layer em excesso atrapalha, mas layer de menos também te atrapalha, porque você perde informação e você precisa refazer coisa. Então, num segundo momento, você vai começar a praticar
ir direto ao ponto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou executar a mesma maçã, mas agora eu vou tomar umas decisões um pouquinho mais inteligentes e eu vou apontar algumas dessas diferenças. Então, layerzinho novo, vamos fazer o nosso esboço. E aí eu quero que você preste atenção, por exemplo, as minhas linhas de esboço são mais longas e elas estão menos preocupadas em conectar. Isso importa muito pouco. Eu preciso encontrar esses ângulos em que eu troco de plano, né? Eu preciso encontrar esse ângulo que me dá o melhor resultado. Então, eu estou enxergando tudo isso aqui como silhuetas. E desde que eu consiga capturar essa silhueta, o que eu estou buscando com esse esboço? Eu estou buscando colocar essa organização de grandes silhuetas, né, de forma que ela faça sentido na tela. Então, ó, não precisa apagar o esboço, não precisa ir e voltar, e principalmente não precisa carregar ele de detalhe. Você pode colocar os detalhes depois. O que a gente quer são essas grandes manchas, as grandes silhuetas. Então você começa a entender a imagem, né, como essas grandes formas. Fica muito mais fácil de você encontrar, por exemplo, a sombra. Fica muito mais fácil de você entender que, ó, a sombra que vai estar aqui dentro, ela faz esse desenho aqui, né? Ó, é isso que você está buscando. Se você estiver fazendo figura humana, é nesse momento que você vai fazer a pergunta do tipo: a cabeça está muito grande? O braço está coerente? A cabeça e a coluna elas estão alinhadas? O gesto está fazendo sentido? Nesse momento, se você corrigir isso aqui, você não gastou nenhum tempo fazendo detalhe de rosto, fazendo detalhe de mão, e é muito fácil de corrigir. É literalmente trocar uma linha de lugar, né? Então, fizemos o esboço. Agora a gente vai começar a trabalhar com o esqueminha de trabalhar embaixo do esboço e depois em cima do esboço. Então, temos o nosso esboço. Falando sobre interface, use as interfaces de vocês a favor de vocês. Mas a gente está aqui na nossa interfacezinha. O pessoal reclama tem muita informação na tabela de layer do Clip Studio. Será que tem mesmo? Por que essa informação está aqui? Olha só, eu não trabalho com teclado. Meu teclado está aqui do lado. Eu trabalho só com a mão na tablet e a mão no meu negócio de atalho. Então eu não nomeio o layer. Então como que eu faço para identificar o que é esse layer? Tem dois jeitos. Primeiro, se eu quero fazer um layer de esboço, eu vou vir aqui e eu vou trocar esse layer para Linear Burn. Protege a transparência, preenche ele de uma cor clarinha. Então eu sei que meu layer que está em Linear Burn é meu layer de esboço, certo? Então, eu não preciso nomear o layer. Está escrito. Eu sei que o layer... Então essa informação não é tão inútil quanto você achou que era. Se isso não for o suficiente, esse botãozinho aqui... O Photoshop tem botões equivalentes, tá? Você tem como mudar a cor do ícone do layer. Então, eu tenho essas cores disponíveis, eu tenho uma legenda. O meu layer azul é sempre meu layer de esboço. Eu sei que não é para desenhar nesse layer. Então, ó, layer azul, Linear Burn, não preciso nomear, eu sei que é meu esboço. Vamos aqui embaixo. E agora, outra coisa interessante. Eu vou pegar um pincel. Você lembra que quando a gente blocou a maçã a primeira vez, a gente pegou um pincel mais ou menos desse tamanho e a gente ficou fazendo assim, ó? Por quê? Você tá fazendo isso? Você gosta de gastar tempo? Eu não entendo. Eu sei que isso aqui parece muito óbvio, mas não é. Vamos pegar um pincel que preenche a área um pouco maior, né? E a gente vai vir aqui e vai usar, olha que incrível, o pincel grande. Aí a gente vem aqui e faz assim, ó. Olha, não precisa ser tão grande que você não trava, né? Ó, aqui, ó. Era um pouquinho menor. Aqui. Isso. Pera, cadê o tamanho do pincel? Ele tem que estar em 600. Aqui, pronto. Aqui. Olha. Olha o pincel grande. Caraca, hein? Tá preenchido em 1/3 do tempo, né? Ó que massa. Então a gente vem aqui, né? Bloca, pera aí, menos saturadinha. Bloca a maçã. Eu tô sem referência, galera. Então eu vou ter que dar uma acertada na cor. Mas olha como é que usar o pincel grande, você bloca em um tempo muito menor. Então não precisa gastar tempo pegando um pincelzinho e sabe, tapando as manchas que você fez com um pincel que não é adequado para isso.
Dá pra fazer essa blocagem de outros jeitos. Tem gente que gosta de laço, tem gente que gosta... Eu gosto desse pincel, mas acho um jeito eficiente de fazer a blocagem, tá? Aí, vou vir aqui, mesma coisa. Eu não tô pintando partes da imagem, tá? Isso aqui é quase um Bob Goods. Eu fiz as silhuetas. A gente vai vir aqui e a gente vai preencher essas silhuetas de um jeito que faz sentido. Ó, vamos lá. Aqui. Aqui tem outra silhueta de sombra da maçã. Refina as bordas. Ó. Agora eu vou vir aqui. Eu quero essa mesa, né, mais laranja. Sombra projetada. Essa parte da sombra projetada aqui embaixo da maçã, ela é mais escura. A gente vai vir e vai fazer a indicação da mesa. Ó. Aqui. Vamos fazer o talinho agora? Um pouquinho mais escuro. Entra aqui dentro. Vem aqui, né? Pronto. Fizemos nossa blocagem? Você viu o que o Linear Burn fez? Vamos fazer um testezinho. Se eu voltar esse esboço para normal e preencher ele de preto, olha como é que ele se destaca na pintura, né? Mas se eu colocar ele aqui como Linear Burn e colocar essa cor clarinha, é bem clara mesmo, tá, galera? Olha como é que ele mistura no desenho. Olha como é que ele já parece que faz parte da pintura, né? Agora a gente pega, fizemos essa blocagem, layer em cima dessa bagunça. Vamos começar a pintar? E a gente vai vir aqui, e agora, tá? Você pode começar a escolher os seus pincéis pela mancha que você quer fazer. Então, de novo, se você pegar o pincelzinho básico, né? Pegar a cor aqui e começar a fazer 1 milhão de pinceladinhas, se você quiser fazer uma coisa muito detalhada, se você quiser fazer uma coisa muito... um degradê muito suavezinho, muito específico, funciona. Mas para a maioria das coisas, e principalmente para o que você vai fazer no fundo, não é necessário. Você pode vir aqui e fazer essa coisa de ir muito mais direto ao ponto. E eu pessoalmente gosto, e aqui vai entrar um pouco da coisa da estética, né? Da gente começar a introduzir um pouquinho de textura. Então, olha só. Eu vou vir aqui e vou pegar esse pincel, esse aqui, ó, eu gosto bastante dele. E eu vou pegar essa cor aqui do meio do caminho e vou fazer essa transição aqui um pouquinho mais texturizada, ó. Aqui. Eu tô com esse arquivo gigantesco, não precisava estar desse tamanho todo. Aqui. Clip Studio sofrendo em tempo real. Ó, aqui. Vou fazer essa transiçãozinha aqui. Dá um zoomzinho. Olha. Pega aqui. Aí o brilhinho. Ah, delícia. Né? Vocês estão vendo como é que a pintura começa a ficar pronta muito rápido? Começa a ver o tanto que essas decisões importam na eficiência. O pessoal acha, e esse aqui é um dos grandes pontos que eu quero passar para vocês, tá? O pessoal acha que eficiência é ficar rápido, né? É fazer a pincelada mais rápido. Sendo que, na verdade, não é. Se eu pegar esse pincel e eu fizer 10 pinceladinhas aqui, saca? Eu fizer isso aqui e vier aqui, fizer aqui, e aí eu tento tapar o buraco, e aí eu tento, sabe? Isso aqui sempre vai tomar mais tempo do que eu pegar um pincel com tamanho adequado e fizer isso aqui, ó. Entende? Não é para começar se preocupando com isso. E isso é muito importante. É para você começar a pensar nisso a partir do momento que suas pinturas começarem a dar mais certo. Como que eu posso resolver isso aqui indo direto ao ponto, né? Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.